Bom dia, paz do Senhor a todos. Bora começar mais um dia maravilhoso, um dia que o Senhor tem nos dado, um dia que fez o Senhor, né? Vamos nos alegrar e nos regozijar nesse dia. E sempre nós temos que começar o dia ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, o que Deus pensa acerca de nós. Porque nós vamos ouvir muitas vozes hoje, né? Todos os dias. Vozes negativas, vozes que vão te jogar para baixo, né? Pessoas que estão ao nosso redor, vão ter pessoas, às vezes até a voz do diabo, né? Falando mentiras, porque ele mente desde o princípio. Mas aí a gente escolhe que voz nós vamos ouvir, né? E que nós possamos parar, não, eu vou ouvir a voz de Deus. O que Deus diz é o meu respeito, né? E eu tava ouvindo uma música agora, eu não sei ela inteira, mas que fala: é a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz confiar, é a tua presença. Bom dia, Douglas, Deus abençoe. Gente, a gente estava falando sobre isso no domingo de manhã, nós tivemos um tempo com Deus na igreja. E a melhor parte da vida cristã não é quando as promessas se cumprem. Não é. Como que não? A melhor parte é a presença de Deus, né? Nós tivemos um tempo poderoso, domingo de manhã, que a presença de Deus se manifestou, houve muito choro, muito quebrantamento, e realmente, né, nós que nem eu, assim, cresci sempre dentro desse ambiente, na igreja, e assim, o Senhor realizou meu sonho de casar, o Senhor realizou meu sonho de ter uma família, o Senhor realizou meu sonho de ter filhos, né, o Senhor realizou meu sonho do ministério, e tudo isso é maravilhoso, mas a parte mais gostosa do processo é a presença de Deus. É quando a presença de Deus vem e te encoraja. Então, às vezes, você tá aí, eu queria tanto, Ju, que Deus cumprisse na minha vida essa promessa. Ele vai cumprir, fique obviamente, né, no caminho, continue sendo obediente e vai se cumprir. Mas o mais gostoso, gente, não é o cumprimento da promessa. É a presença dele com a gente diariamente. Então, desfrute dessa presença. Porque às vezes a gente está esperando muito Deus fazer alguma coisa. E eu já vi, comigo mesmo, às vezes aí Deus faz e fica aquela coisa. Porque não é o que Deus faz, é a presença dele na nossa vida. Então, fica com ele, fica com a voz dele te encorajando nesse dia. Bom dia, Camila. Amém. Deus abençoe. Bom dia, Ivani. Pegue sua Bíblia, vamos ouvir o que Deus quer falar conosco hoje. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 7. Nós temos que aprender, gente, e isso é todos os dias, e mais que todos os dias, todas as horas, renovar a nossa mentalidade na voz do Senhor, que o Senhor está dizendo. Pegue aí sua Bíblia, Romanos, capítulo 7. O tema vai dizer: estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito, a lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Vamos lá, Romanos capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligado pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Versículo 4 de Romanos 7. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que lhe ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Versículo 5 de Romanos 7. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados,
que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Também nós estamos lendo Romanos 7, e aqui vai nos dizer, o problema não é a lei, o problema é que a lei vai dizer o que é pecado. E a partir do momento que eu sei o que é o pecado, e eu cometo ele, então eu acabo me tornando, né, Aí o versículo de Romanos 7, o versículo 8. Bom dia, Rê. Deus abençoe. Pegue aí sua Bíblia, Romanos capítulo 7, versículo 8. Vai dizer, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então o pecado ele engana e mata, né? Versículo 12 de Romanos 7. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Versículo 15 de Romanos 7. Porque o que eu faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, que domina sobre mim. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Não se desespere, porque eu me desesperava quando eu chegava em Romanos 7, porque eu achava que isso era determinante, que o bem que eu queria fazer eu não conseguia, e quando eu vi o mal eu já tinha feito. Mas esperem, porque amanhã nós vamos ler Romanos 8 e nós vamos entender, né, que não há mais condenação para nós quando nós estamos em Cristo, porque em Cristo não há mais o domínio do pecado sobre as nossas vidas. Mas essa é uma realidade. Talvez você fale assim, hoje eu não vou brigar com ninguém. Dá 10 minutos você tá brigando. Hoje você prometeu que você não vai estressar com ninguém. Aí acordou, o dia tá chovendo e a sua moto tá molhada e você vai ter que trabalhar na chuva e você... Então, há uma tendência em nós, o nosso coração é caído. Quando entrou o pecado no mundo, nosso coração é um coração caído pelo pecado. Então, a nossa carne, em nós opera o pecado. Então, às vezes, você quer fazer certo, você tem um entendimento da lei de Deus, o que é certo, o que é bom, e não consegue. Porque sozinhos nós não conseguimos. Mas amanhã nós vamos meditar e nós vamos encontrar Romanos 8, dos meus capítulos preferidos da Bíblia,
que vai trazer uma nova dimensão. Mas enquanto isso, é muito bom nós sabermos da realidade que está em nós, né? Às vezes nós temos filhos, né? Às vezes você olha esse bebezinho, essa criança, meu Deus, como é inofensiva. Não é. Há uma natureza caída dentro dele, né? Por isso, nós como pais, gente, mais do que dar comida, mais do que pôr para dormir, mais do que trocar a fralda, né? Óbvio que isso é necessário ser feito, mas a necessidade maior é que nós levemos nossos filhos ao conhecimento da salvação, para que eles sejam salvos. Todas as outras coisas são importantes, dar estudo, tudo é importante, mas tudo isso é secundário. Primeiro nós temos que, antes que eles venham ao nosso ventre, nós temos que entender que nós precisamos mostrar o caminho, que há necessidade, que Deus tem um plano de salvação para a vida dele, né? Em tudo, gente, mesmo que eles são pequenininhos, você precisa entender que seu filho tem um coração caído. E a gente às vezes, né? Não, mas ele é bonzinho, ele é, mas ele precisa de um salvador também. Amém? Gente, vamos orar? Como é bom conhecer a palavra de Deus, né? Nela não há engano, no pecado há engano. Paz, Badeça. Paz, Daiane. Bom dia, meu amor. Vamos orar juntos? Pai Zenon, Pai Cidinha. Pai, nós te damos graça nesse dia, Senhor. Tu és tão bom, Tu és tão bom. E nós queremos, Senhor, nos deleitar na sua palavra, ouvir a sua palavra. E entender, Senhor, que em nós opera, até que o Senhor venha, até que o Senhor reine sobre nós, até que nós estejamos em Ti, vivendo uma vida para Ti, o que opera em nós é uma natureza caída, né? Que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Então, Senhor, muitos podem estar frustrados, cansados de lutar contra a sua própria natureza. Mas nesse dia nós queremos nos arrepender, ir para o Senhor e ouvir a voz da sua palavra. E amanhã nós vamos entender sobre isso. Que em Ti não há, que a partir, né, da vida que o Senhor tem para nós não há mais condenação. Porque, Senhor, o domínio do pecado que estava sobre nós foi desfeito na cruz pelo poder do seu sangue. Senhor, então nós queremos viver não da acusação do diabo, de Satanás, da nossa própria, né, consciência, Senhor, mas nós queremos viver em Ti. Senhor, essa pessoa, Senhor, que está cansada, está dizendo até, Senhor, que não quer mais ir na igreja. Porque vive errando, pecando, talvez ela ainda não desfrutou, Senhor, da plenitude do Teu conhecimento, mas nesse dia, Senhor, vem, Espírito Santo, vem renovar o nosso entendimento. Vem nos fazer perceber, em nome de Jesus, Senhor, que há uma guerra sim dentro de nós, mas uma guerra que pode ser vencida pela Tua palavra, pela verdade que vem de Ti. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. E nós queremos ser encorajados, Senhor, nesse dia, ouvir a Sua voz, que há esperança sim, que há uma vida de plenitude, que nós não vamos ficar, Senhor, vencidos nos nossos pecados, nas nossas concupiscências. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, que nós somos tão errôneos. Mas o Senhor é a nossa viva esperança. Em Ti há uma plenitude, em que nós não precisamos mais ser escravos, servir ao pecado, mas ter uma vida abundante em Ti. Faz isso, abençoe esse dia, Jesus. Ajuda cada irmão meu, irmã minha, Senhor, nos desafios desse dia, Senhor, de criar os seus filhos no temor do Senhor, na sabedoria do Senhor, Senhor, mostrando, Senhor, a salvação, ganhar o coração dos nossos filhos, da nossa parentela para Ti. Jesus, nos desperta nesse dia, não vivermos no egoísmo, olhando só para nós, mas ganharmos a nossa casa para Ti. Dá livramento para o Seu povo, em nome de Jesus nós damos uma palavra, que toda ferramenta preparada, Senhor, contra, Senhor, os Teus filhos não prosperará. Em nome de Jesus, nós pedimos a Sua bênção, nos dirige, ensina-nos a orar, Senhor, ensina-nos, o Espírito Santo, a buscar a Sua vontade. Não faça, Senhor, a nossa vontade, mas faça, Senhor, a Sua vontade. Mostra-me qual é a Sua vontade para esse dia, o que, Senhor, nós temos que combater. Em nome de Jesus, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Paz, Senhor. Deus abençoe os nossos irmãos de Jaffa. Deus abençoe. Então, irmãos, nesse dia, vamos ouvir
Ontem eu fiquei impactada com uma frase. Eu já tinha ouvido, mas ontem me impactou mais uma vez, que diz, o Senhor diz, manda, combata, né? Paulo vai dizer a Timóteo, combata o bom combate. Talvez você está lutando muitas guerras, e nem todos os combates nós temos que combater. Deus mandou a gente combater o bom combate. Então, que hoje você ore, Senhor, me ajude a identificar qual o bom combate para combater. E não ficar esmurrando ao vento. Não, gente, isso é perda de tempo. Ore a Deus, tenha uma vida de oração. A oração, ela vai te mostrar, o Espírito Santo vai te mostrar que combater. Tem guerra que não é para você entrar, meu irmão. Tem guerra que não é para você lutar. Combata só o bom combate. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que tudo te vá bem. Amém? Nós estamos aqui. Ouça a voz de Deus. Procure a voz de Deus. Ju, eu não ouvi ainda, então não faz nada. Para tudo. Ore a Deus e Deus vai falar com você. Amém? Deus te abençoe.